graças a Deus, estamos conectados aqui nessa sala. E assim, dou boas-vindas a Cleiliane. É muito bom ter essa oportunidade de ter você aqui na nossa sala. Então, hoje a gente está exercitando a oportunidade de conhecimento de mais um assunto ligado ao estudo da ectoplasmia. Então, Cleiliane, eu passo a palavra para você. Então, fique à vontade. O momento que a gente vai explicar como é essa equipe do GE, como ela funciona, e os pilares que formaram essa equipe, a conduta, as vivências que a gente pratica dentro do GE. Vou estar falando em nome da equipe de dinâmicas de grupo na assistência espiritual e espírita do GE, o grupo de estudos do ectoplasma. Essa equipe, ela é uma das 6 equipes do grupo de estudos do ectoplasma. Nós temos a equipe de alimentação, a equipe de comunicação, a equipe de dinâmica, a equipe de orações, de ectoplasmia e a equipe de imposição de mãos. Todos nós prestando uma assistência espiritual espírita, atualmente de forma online, né, pelas circunstâncias aí do Covid, as nossas necessidades sanitárias. E esta assistência espiritual online, ela é associada a um projeto de pesquisa científica que já foi aprovado, né, devidamente aprovado pelo Conselho de Pesquisa Ética competente para tanto. E o que é que nós, desse grupo de estudos do ectoplasma, e em especial nós da equipe de dinâmica, acreditamos, né? Para podermos realizar essas vivências, para nos dedicarmos a este estudo e para estarmos aqui. Acredito que vocês também que estão presentes nesse momento compactuam dessa mesma sensação, desse mesmo pensamento. Acreditamos que os grandes movimentos da vida começam a exemplo de uma semente que desabrocha simples e pequenina, mas que vai ganhando robustez até gerar os seus múltiplos frutos. E este processo reflete algo muito maior, reflete um movimento espiritual que se acende de vários pontos, gerando uma rede conectiva de forças que vai ganhando forma e dimensão. Nós concordamos, nós sentimos o que a Joana de Ângeles expressa tão lindamente em Refletindo a Alma. E mais do que isso, a gente acredita que todo o nosso movimento de amor, voltado para nós mesmos, voltado para as tarefas que a gente abraça, né, para os nossos objetivos com o GE, eles têm esse potencial, eles são essa sementinha aí que desabrocha, e eles têm esse potencial de criar esta rede de conexões, essa rede que vai cada dia se tornando mais robusta, mais encorpada, mais forte, que cada vez nos dá mais proteção e mais segurança. E o mais importante de tudo isso são meios de levar nós, pessoas, seres humanos, para dentro de nós mesmos e usarmos os nossos próprios valores, com caridade, com humildade, com amor por todos nós. E esta oportunidade do GE, essa oportunidade dentro da dinâmica do GE, ela nos favorece. Nós, voluntários, temos essa oportunidade e oferecemos com muito amor essa oportunidade para os nossos assistidos. São objetivos, né? Eu me esqueci de dizer. As dinâmicas, elas acontecem, eu já havia dito, de forma virtual, né? Pela plataforma Zoom. Acontecem em 4 sábados consecutivos. E cada um desses sábados tem um objetivo, né? O nosso primeiro encontro, o objetivo é o acolhimento, o vínculo e a confiança. A gente pretende, né, a gente busca nesse dia harmonizar para que todos nós possamos dar as nossas mãos. Dar as nossas mãos, assim, nos fortalecendo, nos conhecendo, nos entregando para o processo ao que a gente está se abrindo, para a gente poder caminhar, assim, de mãos dadas, unidos, por esse momento, por esse encontro, por essa entrega,
para a gente, de fato, se sentir acolhido, acolher o outro, né, voluntário ou assistido, estabelecendo vínculo, estabelecendo confiança, e principalmente confiança em Deus, que a gente sabe que está sempre nos protegendo em todo esse momento. E isso é muito lindo, gente, porque é um processo que é construído ao longo dos nossos encontros, né? A sementinha lançada ali no primeiro dia. E cada dia é um dia ímpar, porque ele é construído por pedacinhos de cada um de nós. No segundo encontro, nós tratamos as autodefesas, emoções e sentimentos que fazem adoecer. Na verdade, são os nossos mecanismos de fuga, que nós, da equipe de dinâmicas, preferimos chamar de nossos mecanismos de sobrevivência. Por quê? Porque é importante a gente reconhecer que as nossas defesas, elas precisam ser respeitadas, precisam ser reconhecidas, e precisam, assim, de um olhar nosso com amor e com reconhecimento e com gratidão. Porque elas foram o que propiciaram que a gente chegasse até onde a gente chegou. Hoje a gente pode entender que tinha um caminho mais curto, que tinha um caminho mais fácil, mas foi a forma que a gente pôde fazer, né? E com um outro detalhe, a forma que a gente pôde fazer não necessariamente precisa ser a forma que vai ser sempre feita. A gente está sempre aberto para um despertar, para um desabrochar, para outras alternativas. Por isso a gente precisa olhar para elas com os nossos olhos de amor, né, de compaixão e mais. No terceiro encontro, o objetivo que mais faz diferença, né, que é uma sequência dos outros encontros, é o autoconhecimento. O caminho para a gente identificar, compreender e lidar com todas as nossas questões e os nossos processos íntimos. A gente sabe que é um caminho complexo, mas é o caminho. E por isso a gente tem essa intenção de dar as mãos para a gente com cada um com a sua bagagem, com a sua natureza, com a sua personalidade, com a sua individualidade, de mãos dadas, passar por este caminho, né? Nos fortalecer para passarmos por este caminho. E o tema do último encontro é o auto-amor e a autocura, que são as poções aí de empoderamento, de reconhecimento da nossa humanidade, da nossa divindade, né? Porque dentro de nós há um divino, esse divino a ser despertado, conhecido e empoderado também, e que é um remedinho, que é um mecanismo, que é uma necessidade diária nossa, no nosso processo de autoconhecimento, de identificação e para a nossa autocura do ser integral que a gente vem trabalhando no GE, que somos, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual, a nossa história, as nossas relações, como um ser integral que somos. Aí adentrando mais aos nossos encontros, né? É feito umas boas-vindas pela coordenação do GE nesse nosso primeiro momento, e é um momento que a gente nos permite entrar em contato conosco mesmo, sabe? Com as nossas emoções, com as nossas situações, a gente perceber o que nós somos, o que nós estamos trazendo para a gente, com um olhar mais íntimo, né? Um olhar mais íntimo e mais profundo. E com o tempo passando, esse olhar ele começa a se alargar em profundidade. E é o que a gente busca, o que a gente precisa neste momento. E é o momento da gente reconhecer, além de quem eu sou, né? Eu pessoa, eu persona, eu alguém dentro de uma entidade, eu alguém dentro de uma comunidade, eu na minha família, eu comigo mesma. E por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou neste projeto? Por que eu procurei esta assistência? Por que eu estou nessa situação que eu me encontro hoje? Então, essas questões são pensadas neste primeiro momento. E a doutrina espírita, ela é muito amorosa conosco, porque ela nos facilita com este processo. Ela vem nos lembrar que os espíritos, eles não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a esse alvo, ao dizer para todos nós, né?
marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-las. É um recado, é um lembrete, é uma coisa que a gente não pode esquecer em momento nenhum da nossa vida. Nós temos uma proteção, nós não estamos ao léu, né? Nós queremos dar as mãos, queremos seguir juntos, mas existe uma proteção que muitas vezes a gente se esquece, que a gente está aí desatento, ou que às vezes a gente até pensa que não tem, por alguns momentos, depois a gente volta para o nosso estado de lucidez, mas que existe sim essa proteção. É uma proteção divina e que nos convida a trabalhar a nossa espiritualidade, né? A caminharmos juntos conosco mesmo, dar as mãos para nós mesmos, fazermos as pazes conosco mesmo, para na nossa melhor companhia a gente seguir pela vida de uma forma mais harmoniosa, né? Para a gente entender a nossa vida como uma trajetória, como uma viagem. E essa viagem a gente pode fazer por diversos meios, de avião, de navio, a pé, de bicicleta, andando. A gente vai chegar no nosso modo, no nosso tempo, na nossa forma, a gente vai chegar ao, ao resultado, ao destino. Mas vai fazer diferença nessa trajetória, nessa caminhada, a nossa bagagem. A nossa bagagem vai ser um incômodo que a gente vai preparar para essa viagem, uma bagagem, vai ter que cuidar dessa bagagem, vai ter que pensar nessa bagagem, carregar essa bagagem. Ao mesmo tempo, é essa bagagem que pode ser um desconforto que vai nos trazer conforto a hora que a gente precisar, que a gente lançar mão de algo que está dentro dela. Então, é uma coisa que a gente não pode se esquecer. O segundo encontro, ele trata das autodefesas, né, como a gente conversou, que são os nossos mecanismos de sobrevivência. E o que que nós fazemos? Como a gente percebe esses nossos mecanismos de sobrevivência, a gente costuma encontrar com emoções e com sentimentos que doem dentro da gente, como se fossem umas feridas, né, que estão ali dentro da gente sangrando, que estão doendo, que estão incomodando. E a gente costuma ter medo desse contato. Ninguém quer ficar sentindo dor, ninguém quer ficar tendo contato com essa ferida. E esse momento, nesse encontro, ele traz experiências para a gente estar se lembrando ao decorrer dos nossos dias que se essa ferida, se esse machucado ele não for olhado, ele não for cuidado, ele vai continuar doendo, ele vai continuar sangrando. Ao passo que se eu começo a cuidar dele, se eu começo a olhar para este machucado, ele vai doer, esse contato vai doer, pode ser meio feio, meio inconveniente, mas eu vou ali colocando um remedinho, eu vou fazendo a higienização do local, asepsia, tomo um remedinho para dor, eu vou cuidando dele. Aí, com o tempo, essa ferida aberta aí, sangrando, esse machucado, ele vai passar a ser uma marquinha na gente, uma cicatriz, algo que fez parte da nossa história. E vai doer de uma forma diferente, né? Ele foi doendo durante o caminho, mas doendo, curando, doendo, sarando, doendo, ensinando a gente alguma coisa. E isso faz muita diferença. Nesse momento, a gente estuda também o que vai ser falado aqui em alguma outra aula, ou já foi falado, sobre o nosso processo de adoecimento. Como a interpretação inadequada nossa acerca dos nossos sentimentos e as nossas emoções podem interferir na expressão dos nossos genes. Os nossos genes, eles trazem informações, possibilidades de doenças, de desconfortos, né? Que esse projeto, tudo está voltado para a questão de doença e de uma cura integral, né? E só que não necessariamente essas doenças, os nossos genes nos condenam, não necessariamente essas doenças precisam acontecer. A forma como a gente lida com as nossas emoções e com os nossos sentimentos pode interferir na expressão dos nossos genes. E assim, uma doença que estava programada para acontecer, que estava lá registrada no nosso organismo,
ela pode vir a não acontecer, ela pode acontecer de uma forma mais tardia, ou ela pode acontecer de uma forma mais branda, ou eu posso passar por este, ou ir, né? Eu posso passar por este processo todo de adoecimento de uma forma mais fortalecida, com uma bagagem, com conteúdo, com elementos novos que favoreçam para eu passar por ela de uma forma melhor, né? Com menos inconveniências, com menos problemas, com resultados mais positivos. E é o que a gente busca e espera no nosso dia a dia. Porque falando em doença, a gente fala, quando a gente pensa que o nosso estado emocional, a relação como a gente lida com a nossa vida interfere nelas, é importante no surgimento, né, e na evolução, na, na cura dessa doença, é importante a gente lembrar que doença também é um processo natural na nossa vida, né? Já o Miramês, ele já nos alertava, ele já nos sinalizava que não existe uma saúde integral entre os homens, porque nós não temos ainda uma evolução espiritual perfeita para a gente não desenvolver nenhum tipo de doença. Entretanto, estamos caminhando para o aperfeiçoamento, haveremos de passar por muitas escolas e uma delas é a dor, né, do contato com o nosso machucadinho lá, que a gente fica pensando se olha, se cuida ou se finge que não está doendo, que é um anjo benfeitor que nos leva ao verdadeiro caminho do entendimento. Todavia, é de regra da filosofia espiritualista e de domínio da consciência em Cristo que cuidemos da nossa saúde. Este é o nosso dever e um dos mais urgentes, onde fomos chamados a progredir. Então, mais um lembrete da espiritualidade, que estamos no caminho quando estamos em busca de uma saúde integral mais profunda, mais completa, né? De nos responsabilizar pela nossa vida, nos responsabilizar na busca de condições melhores para a nossa vida. De fato, as emoções, elas existem, elas são naturais, né, fazem parte aí do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, da nossa busca e encontro, né? E exigem presença, cuidado e consciência. Nós precisamos saber aquilo que está dentro de nós, para a gente poder tomar, assumir o controle, a governança da nossa vida, né? Porque a gente aprende por diversos meios, né, de forma tão natural, a diluir alguns sentimentos negativos mediante outros de natureza harmônica e saudável. Mas não se dilui a tristeza sobrepondo um sorriso de alegria. Isso é muito importante a gente estar falando para a gente mesmo, porque às vezes a gente cobra disso, e a gente cobra isso da gente. Cobra uma reação, cobra uma postura que a gente não tem condições de ter. Então, para a gente estar sempre lembrado, não se dilui a tristeza sobrepondo um sorriso de alegria, forjando um estado falso da alma que está angustiada. Um lembrete para a gente se perceber enquanto ser humano que está aí caminhando com a nossa bagagem para chegar a um destino. E se a vida emocional decorre do nosso estado interior, não serão as palavras, os gestos ou as aparências que modificarão efetivamente o nosso estado emocional. A substituição dos sentimentos adoecidos pelos saudáveis se dá pela alteração dos nossos valores internos em profundidade, o que requer trabalho, dedicação, uma fé, né, uma sabedoria. E a nossa reforma íntima, ela não precisa ser o nosso martírio íntimo, a partir do momento que a gente está sempre lembrando a gente mesmo que estamos em um processo de evolução, que somos humanos e que a nossa humanidade nos coloca, digamos assim, meio vulneráveis diante de algumas crenças que a gente ainda alimenta, e que precisamos aceitar e reconhecer essa nossa humanidade, né? Estamos num caminho, não estamos prontos, perfeitos, algumas coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, acontecem e está tudo bem. Eu vou fazer o que com isso? Está tudo bem? Vou deixar para lá? Não. Eu vou cuidar, eu vou conhecer dentro do meu tempo, do meu momento, da minha possibilidade. Vou conhecer, vou desenvolver ferramentas e descobrir ferramentas que eu tenho
para estar lidando de uma forma mais saudável com isso, para a nossa saúde, né, e outras questões da nossa vida. Buscar talentos, desenvolver talentos, reconhecer talentos, o importante é a nossa caminhada. E então, se a vida emocional decorre do nosso interior, não serão as palavras, e sim as nossas atitudes que surtirão, que fomentarão aí a nossa reforma íntima. A substituição dos sentimentos adoecidos pelos saudáveis se dá pela alteração dos valores internos em profundidade, como eu havia falado, resultado obtido com persistência no tentame e disciplina interior. É necessário posicionarmos-nos frente a frente com as nossas emoções, dialogar e aprender com elas. Esquecer aquela crença que a gente tinha, que a gente tem que controlar a emoção, que dominar a emoção. A governança é muito mais do que isso. Governança é uma administração, governança da emoção é uma administração no sentido de ter uma visão maior, mais profunda, mais elastecida, de conhecer um pouco mais isso que acontece com a gente, por que acontece, pode ser diferente, consigo agora, não consigo agora, posso conseguir daqui a pouco. A gente vai sempre aumentando algum conhecimento. E acredito que Joana de Ângeles, já me esqueci, que fala que enquanto o uso apropriado da consciência pode tornar o corpo doente mais saudável, o uso apropriado da consciência pode tornar o corpo doente mais saudável. O controle inconsciente, inapropriado das emoções pode causar muitas doenças. Daí a necessidade dessa governança num sentido mais abrangente, mais holístico da nossa vida espiritual. O nosso corpo físico ele pode ser afetado pela mente não material. Isso já é uma fala do Lipton, que está no livro Biologia da Crença. Os nossos pensamentos, que são a energia da nossa mente, influenciam diretamente a maneira como o nosso cérebro físico funciona e controla a fisiologia do nosso corpo. A energia dos nossos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células. Por isso, devemos observar onde estamos despendendo a energia do nosso cérebro. Investigar as consequências das energias que investimos em nossos pensamentos. Por isso, devemos questionar, inclusive se estamos influenciando o nosso processo de adoecimento e como podemos influenciar o nosso processo de autocura. Porque o mecanismo ele é de mão dupla. Igual ele vai para o adoecimento, ele precisa funcionar para a nossa autocura. Então, importante percebermos, né, o poder que nós temos, as possibilidades que nós temos. Não é milagre, não é mágica, é um processo, sempre no tempo de cada um, dependendo da história e da bagagem de cada um. E Lipton continua nos falando sobre a nossa mente, que nós costumamos viver, temos uma tendência natural de viver no piloto automático. É quando nós entregamos o poder da nossa vida para a nossa mente subconsciente. Isso é normal, gente. Isso é a forma como funcionamos, tem uma fundamentação. As ações da mente subconsciente, elas são reflexivas por natureza e não governadas pela nossa razão ou pelo nosso pensamento. É aquilo, papum, deu, levou, assim, tudo muito automático, muito rápido, sem passar pelo crivo da nossa razão. A nossa mente subconsciente, ela deposita um depositório de reações e de respostas a estímulos derivados dos instintos e das experiências que a gente acumulou ao longo da nossa vida. E ela mantém o mesmo padrão habitual, emitindo as mesmas respostas comportamentais ao longo da nossa vida. Ela tende a manter as memórias negativas, mesmo quando as nossas memórias positivas são muito maiores. E esse mecanismo é um mecanismo natural nosso de sobrevivência. A gente despender menos energia para a gente vencer as coisas, para a gente sobreviver. E nisso você não tem que estar analisando, tomando decisões, perdendo tempo e energia para essas coisas. Naturalmente, a gente tem esse recurso que faz isso. Mas, é um piloto automático, né? Precisamos estar sempre no piloto automático? Precisamos saber que ele existe, que em alguma falha qualquer, numa necessidade ali, vai estar funcionando, nossa mente está funcionando, mas a gente quer que ela sempre funcione assim, né?
quando a gente fala das memórias negativas que a nossa mente costuma guardar. Um exemplo, né, as rejeições amorosas. Quem nunca passou por algum problema amoroso, viveu aí uma situação de rejeição amorosa? O que a nossa mente subconsciente faz quando a gente já está em outro relacionamento e, por exemplo, o companheiro fala que vai ligar e não liga, ou combina um encontro e ele não chega no horário? A gente já começa, a nossa mente subconsciente já está ali naquela tentativa de nos proteger, nesse caso, nos proteger da dor, nos proteger da perda, nos proteger do abandono. Ele já cria um mecanismo e a gente fica ansiosa, já querendo antever o que pode estar acontecendo, e aí a gente pensa mil coisas para justificar o atraso ou o fato da pessoa não ter ligado. Tá, tentando nos proteger, estamos sofrendo por antecedência, algumas vezes estamos sendo sinalizados ali, despertados para, opa, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Mas na grande maioria das vezes, nada do que a gente pensou vai acontecer. A pessoa foi presa no trânsito, acabou a bateria do celular, e olha o tanto de coisa neste exemplo simples e comum, de possibilidades de estresse, de descargas, né, no nosso organismo, de tensão, que a gente provocou porque a gente se deixou levar aí pela nossa mente subconsciente, pelo nosso piloto automático, e que foi sem necessidade. Dispêndio de energia, estresse desnecessário. Essa mente subconsciente, ela observa o mundo ao nosso redor e a consciência interna do nosso corpo é muito inteligente, gente. Interpreta os estímulos desse ambiente e entra imediatamente em um processo de comportamento previamente adquirido. Ela aprendeu que em determinada situação ela vai reagir dessa forma. Não é a mente nossa que naturalmente ela é reflexiva, não passa pelo crivo da nossa razão e do nosso pensamento? Tudo isso sem a ajuda ou a supervisão da nossa mente consciente. Essa mente subconsciente, esse nosso piloto automático, ele funciona como se fosse o HD, né? O nosso corpo, o computador, e a nossa mente, o HD. Ele guarda ali todas as nossas experiências, todas as nossas histórias, e o jeito mais rápido desse computador, desse HD ser acessado é através vamos pensar assim, da produtividade, da eficiência. Vamos salvar, vamos evitar aquilo que a gente não quer. Eu achei interessante separando o material para a gente esses dias, e eu recebi essa postagem, vi lá no Instagram essa postagem que eu achei interessante, que tem a ver com o nosso tema, né? Nenhum pensamento tem poder por si só. O poder está com você. Quando você se identifica e acredita no pensamento, você dá poder a ele. A nossa mente não é a gente, né? Nós somos e temos a nossa mente. Ela tem alguns jeitos de funcionar, um dele é essa mente subconsciente, mas não estamos condenados a esse programa automático, né, gente? Aí temos a mente autoconsciente e o nosso livre-arbítrio, ainda no livro Biologia da Crença. A mente autoconsciente observa os comportamentos programados que nós adotamos, as reações, né, no caso amoroso, o medo, avalia cada um deles e decide conscientemente se deve modificá-los. Opa, eu estou me apoderando aqui da governança da minha vida, da forma como eu vou estar vivendo as minhas questões. A capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente, do nosso piloto automático, é o que nos permite ter o livre-arbítrio. Existem as programações, existem as memórias, existem já treinados por terem acontecido e a gente ter essa tendência de se proteger, de precaver outros acontecimentos que a gente não gostaria de passar por eles, tudo bem lá de forma inconsciente. Isso é fato, existe essa programação, mas existe o nosso poder, a nossa autonomia, onde entra a nossa dedicação, a nossa disciplina, a nossa vontade, o nosso amor para a gente poder reconhecer a nossa humanidade, a nossa fé, para a gente se sentir
protegido, amparado, e a gente poder optar por este movimento mais consciente de acesso às coisas, de reação à nossa vida. À medida que o comportamento pré-programado entra em ação, a mente consciente pode intervir, interrompê-lo e criar uma nova resposta para aquele estímulo. Isso nos dá o livre-arbítrio e mostra que não somos meras vítimas de nossas programações. O vitimismo que a gente foi acostumado com ele não tem por que permanecer no meio da gente mais. Não precisa ser mais uma das nossas crenças. No entanto, para modificar esses padrões estabelecidos, temos de estar totalmente conscientes para que a programação não se sobreponha à nossa vontade. Lutar contra hábitos é tarefa difícil e a programação subconsciente, a programação do nosso piloto automático, assume o controle toda vez que a mente consciente se distrai. Por isso, no movimento espírita, em outras linhas aí, espiritualistas ou religiosas, né, nós sempre temos contato com este conteúdo que a gente deve trazer para o nosso dia a dia, nos lembrar, relembrar o outro, que é orai e vigiai. Conhece-te a ti mesmo. O contato com a nossa intimidade, se estamos meio em transe, aí, fora da nossa realidade, porque a gente optou para ser mais fácil, para ser mais simples, ou porque a gente optou ficar mais ali alienado, entregar para o nosso piloto automático o controle das nossas coisas, porque foi a forma como a gente conseguiu para estar lidando com essas coisas. Independente da forma, a gente precisa ter consciência disso. Ah, no exemplo, né? Eu não estou dando conta dessa situação, vou deixar a vida me levar. Ah, eu sei que existe um processo interno que está sendo desencadeado por causa dessa determinada situação, mas eu não dou conta de cuidar disso, eu não dou conta de olhar esse machucadinho, de cuidar desse machucadinho. Então, é importante eu reconhecer que existe e que eu não dou conta. É melhor do que eu nem perceber que existe algo a ser avaliado. A mente consciente também pode avançar e retroceder no tempo, ao passo que a mente subconsciente opera apenas no momento presente. Não diferencia passado de presente, verdade de mentira. Por isso que esse piloto automático consegue acessar com tanta facilidade aquelas coisas que estão lá antigas que não fazem muito mais sentido para a gente, porque ele não consegue perceber a gente é no aqui e no agora. Mas a nossa mente consciente, nós, essência, nós, enquanto estamos conectados conosco, temos este convite, temos esta necessidade de nos perceber nesse aqui e no agora, e retomar aí o controle da nossa mente. Enquanto a mente consciente sonha, o subconsciente está ocupando, administrando com eficiência o comportamento exigido no momento, sem a necessidade de supervisão consciente. Esses dois momentos aí da nossa mente, eles estão em paralelo funcionando. Vai prevalecer, com certeza, o comando que a gente dá para as nossas vidas. Lembrando que esse comando é um aprender sempre, é um investir, é um, é um processo para sempre, né? O terceiro momento, o nosso terceiro encontro, o tema básico é o autoconhecimento, que é um desdobramento já dos temas anteriores, o que a gente vem trabalhando, e é um dos grandes desafios da nossa vida, né? E sem o autoconhecimento, nós já sabemos que a gente não consegue a nossa reforma íntima, a gente não tem como transformar aquilo que a gente não conhece. Nós começamos aí o pé na estrada do autoconhecimento, aos poucos a gente vai desvendando aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, aquela nossa história. Isso é aos poucos, certo? Mas esse aos poucos é o essencial para a gente fazer as nossas transformações. Aos poucos a gente vai se conhecendo, aos poucos a gente vai se transformando. A Joana de Ângeles, ela, na sua psicologia espírita, ela fala de 4 pilares, né? Que é o aprender a se conhecer, o aprender a ser, aprender a viver e aprender a amar. E esses 4 pilares, eles estão envolvidos em todos as nossas atitudes, né? São coerentes com o nosso projeto, são coerentes com nós, conosco da doutrina espírita.
E dentro do autoconhecimento, hoje fala-se muito em sombra, né, com um pensamento de que sombra é aquilo que dá medo, é aquilo que a gente não conhece, é aquilo que é feio. Mas é interessante que esse conhecimento de sombra precisa ser um pouco mais alargado, né. Um dos maiores desafios do processo de autoconhecimento é o encontro com a sombra, que é a parte negada, assim como a parte desconhecida da nossa personalidade, negada e desconhecida. Tudo que negamos em nós, mas que permanece atuante de forma inconsciente, que está lá, ó, sendo reproduzido no nosso dia a dia, através do nosso piloto automático, tudo que nós não aceitamos, já reconhecemos, mas não queremos aceitar, mas que a nossa natureza teima em revelar, mas também as nossas potencialidades, que muitas vezes a gente nem imagina. A sombra não é só aquela coisa feia, né? A sombra é o que a gente não conhece, o que a gente não faz muito contato, inclusive as nossas potencialidades divinas, que ainda não foram ativadas na nossa personalidade, constituem a nossa sombra, cujo grande desafio não é derrotá-la, mas fazer o processo de integração dessa sombra ao ser integral que nós somos, e assim ficarmos de uma forma mais harmônica. Se chama na psicologia o processo de individuação, porque quando a gente está mergulhado neste nosso íntimo, né, de potencialidades, de dificuldades, a gente precisa desenvolver uma avaliação consciente deste momento, deste ambiente, tomar decisões e fazer escolhas desconectadas da nossa essência ou do self, porque sem essa avaliação consciente desses elementos, a gente toma decisões e faz escolhas desconectadas da nossa essência ou do self, o que normalmente conduz a ocorrências destrutivas. Mas à medida que a gente vai se conhecendo, se reconhecendo e se permitindo, a gente vai trabalhando essas energias e traz essas energias a nosso favor. Aprender a ser, né, um dos pilares aí da Joana de Ângeles, é aquilo que acontece de dentro para fora, quando a gente reconhece e aceita esse desconhecido dentro de nós, esse não querido, né, este que eu preferia que tivesse ali escondidinho. E as minhas potencialidades. Viver em constante processo de aprender a me relacionar com elas e compreender que elas fazem parte do ser integral que eu sou. Fazendo parte de mim, elas fazem parte da minha história, e é na minha história, na minha caminhada, que eu vou despertar o divino que tem em mim, o divino que vai me fortalecer durante todo este processo, que a gente já conversou no início, que nós não estamos sozinhos, né? Nós temos aí a proteção da espiritualidade, que nós acreditamos, temos a proteções outras, fortalecimentos outros, encontramos formas de nos fortalecer através da natureza, através da música, através de contatos, de amigos. São várias formas que trabalham a nossa espiritualidade, que aumentam a nossa espiritualidade, que é um objetivo dessa nossa pesquisa, dessa nossa assistência, que com o aumento da nossa espiritualidade, a gente está alcançando a nossa cura, né, do ser integral que somos, a gente está se conhecendo melhor e trilhando aí o caminho da nossa evolução e das nossas transformações. Quando a gente busca ser, a gente passa a lidar melhor com as habilidades que a gente ainda não desenvolveu, com aquilo que a gente não queria da sombra. E a gente dá mais ênfase também para as nossas luzes. Aí priorizar o ser em relação ao ter, que é um estímulo, né, para a gente estar se aceitando e para novas conquistas, para a gente estar sempre seguindo, se desenvolvendo, empenhando no nosso desenvolvimento intelectual, emocional, afetivo e espiritual. O outro pilar, que é o aprender a viver, é um desdobramento natural do aprender a se conhecer. E a Joana de Ângeles segue falando que no mais, todos nós, sem exceção, independente do estágio que nós estivermos na nossa caminhada para a evolução, ao que tudo indica e de forma proporcional a cada natureza, a cada indivíduo, nos encontramos nas mesmas lutas de crescimento, buscando desvelar em nosso cosmo interior as potências divinas que trazemos latentes.
Isso é muito esperançoso, isto nos fortalece, porque a gente sabe que nesse processo de olhar para dentro, a gente vai ter contato com coisas que não serão fáceis, a gente vai ter vontade de desistir, algumas vezes a gente vai ter que dar um pause mesmo, e ó, não vai poder ser agora, vai ter que ser daqui a pouco, e vai ser por aí mesmo. Mas que é um processo, que é o nosso processo. Nós não somos o patinho feio porque nós estamos em uma situação que não é a situação que a gente queria. Ah, nós não somos a ovelha negra porque a gente passou por alguma coisa, seja uma doença, seja uma frustração, seja uma dor, uma perda. Ah, perda material, perda emocional, porque o material para a gente também ainda é importante, é essencial, faz parte da nossa caminhada. O quarto encontro. No quarto encontro, que eu falei inicialmente, que são as pílulas, né, de empoderamento, as pílulas de fortalecimento e de lembrança do ser humano que somos. E que, enquanto ser humano, nós estamos passíveis de algumas inconformidades, né? A palavra não está muito adequada, mas de algumas situações, de algumas posturas, de algumas atitudes que nós gostaríamos de não estar passando, vivendo e agindo dessa forma. Mas, se a gente desenvolve, se a gente se alimenta, né, dessas pílulas de alto amor, a gente está caminhando para esse empoderamento que é a nossa autocura em todas as nossas esferas. Se a gente está acompanhado de amigos, né, de pessoas que pensam como nós, a gente fortalece nessas pílulas, elas ficam mais robustas. E é muito essencial isso, é a nossa medicação segura para os doentes do corpo e da alma. É o estabelecimento de limites, de renovação de forças e obtenção de prazer frente às lesões decorrentes da culpa e do autoabandono. Porque se eu me esqueço da minha humanidade, se eu me esqueço que para minha caminhada é importante que eu tenha uma bagagem, que essa bagagem pode ficar pesada, pode atrapalhar durante a minha caminhada, se eu me esqueço que eu sou igual ao outro, a tendência é que eu me culpe pelas coisas. É que eu me ache diferente, desconforme, e ao invés de eu estar ficando mais leve para o próximo passo, eu estou me prendendo, me acorrentando, me chicoteando ali, né? Eu estou só me fazendo mal. A benevolência e a beneficência que começam nos atos por si mesmos são recursos de equilíbrio para o ser humano. Para o ser humano, o outro, meu companheiro, para o ser humano, eu nas minhas questões, né? E Chico Xavier, ele já nos lembra que se nós não estivermos bem com o nosso íntimo, nós estaremos mal em qualquer lugar. Aí o auto-amor é, vou amar de qualquer forma, vou ser a melhor pessoa do mundo, ou a partir de hoje eu vou me amar acima de todos, acima de tudo, e vou me tornar uma pessoa egoísta. Não, eu vou me reconhecer, eu vou me aceitar, eu vou me entender, eu vou me encher de muito amor, de muita paciência, de muita vontade, de muita tolerância, de muita vontade do bem, de muita necessidade do bem. E este me encher, uma hora ele vai começar a transbordar e ele vai chegar naqueles que estão junto comigo. Então, isso não é egoísmo, isso é uma forma mais saudável, mais gostosa da gente estar compartilhando aí um santo remédio que é o alto amor. Segundo Joana de Ângeles ainda, o aprendizado do amor, que o amor ele tem algumas fases e que nós costumamos ficar presos na fase infantil do amor, que tem um caráter possessivo. Tem também a fase juvenil, que é a que se expressa pela insegurança, normal, né? As fases estão aí, elas existem, a gente só não pode ficar agarrado em um. Ela fala que a gente tem tendência a ficar preso no infantil. Somos possessivos com tudo e com todos, apegados a tudo e a todos. Precisamos rever isso. Além do amor juvenil, o amor maduro, que é o pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. Então, este amor mais abrangente, esse amor mais humano, ele também existe dentro de nós, né? A gente precisa exercitar, sair do maior tempo no possessivo, no juvenil e se colocar mais nesse amor maduro.
E a nossa imaturidade psíquica nos faz transitar por essas fases. E por causa de experiências traumáticas, não é porque a gente quer, né? Por falta de experiências traumáticas, ou mesmo falta de estímulos, permanecemos presos nas primeiras fases do aprendizado do amor. Olha que importante a gente saber que somos um conjunto, que somos uma história, temos uma história, e que nessa bagagem, nessa história, tem os nossos traumas, tem os nossos complexos, que eles estão ali fomentando o nosso piloto automático para a gente reagir a algumas situações, a alguns eventos da nossa vida, de forma a fortalecer esses traumas, a fortalecer esses complexos. Mas que, além disso, nós temos lá o nosso poder de governança, a nossa mente consciente, que aos poucos, na caminhada aí do autoconhecimento, começa a entender esses processos, né? No exemplo que a gente está aqui dos traumas, dos complexos, começa a entender esse processo, começa a entender como a gente funciona, começa a entender que é o nosso piloto automático que está tomando a vez, né, da nossa vida, que está assumindo o nosso controle, e a gente, opa, mas eu já entendi, eu já tive nesse lugar, eu já sei, isso já me é familiar. Tanto que eu fui exercitando o autoconhecimento, eu comecei a ter menos medo daquilo ali. Quando a situação parecida acontece e eu tendo a reagir da mesma forma, dentro desse processo me desperta, isso me é familiar. Se me é familiar, eu estou alertando aqui, opa, vem aqui, mente consciente. Como é que eu posso fazer? E dentro da minha possibilidade, dentro do meu foi o melhor que eu pude fazer, eu vou levando para a minha bagagem elementos novos, experiências novas, interpretações novas. E ao passo que eu vou fazendo esse movimento, né, de sair aqui do meu controle, do meu presente, do meu consciente, e transitar lá para o meu inconsciente, lá para as minhas memórias reservadas, eu vou levando pílulas de autoamor, eu vou levando entendimento, eu vou levando uma outra versão daquele fato que dói em mim, eu vou levando um olhar mais amoroso com relação àquela pessoa que eu interpretei que ela me abandonou, uma relação mais amadurecida, melhor interpretada daquela situação em que eu senti que eu fui criticada, que eu fiquei vulnerável, e etc e tal. Este movimento, né, do aqui lá para trás, do consciente para o inconsciente, é o mecanismo que nós temos para estar desenvolvendo sempre na nossa caminhada aí de evolução. E a psicologia espírita, ela incentiva que a gente olhe para este movimento, né, com naturalidade para esses momentos. Entendendo que o auto-amor é a gente se encaixar na gente mesmo, né? Reconectar com a nossa ordem, com o nosso equilíbrio, com a submissão ativa à divina vontade que rege o universo com perfeição. A divina vontade rege o universo com perfeição. Nós somos parte desse universo. Nós estamos a caminho da perfeição. Nós não somos a perfeição, porque pensar que somos a perfeição, a gente está se escravizando e está saindo dessa possibilidade de auto-amor. E o convite, no final de tudo, depois de falar um pouquinho do que orienta a equipe de dinâmicas, né, no desenvolvimento das vivências no grupo de estudos do ectoplasma, é esse convite que precisa ser nascido e ser feito para a gente a cada amanhecer, a cada momento que a gente pausar, né, que a gente fizer aquela conexão conosco, aquela respiração, sempre é tempo de começar de novo. E começar por onde, gente? Começar por dentro, começar pela nossa essência. E por aqui eu vou parando, conforme a Leila solicitou, fazer uma breve explanação, nem tão breve. Agradeço a atenção de todos. Eu queria te agradecer, porque foi muito esclarecedora. A gente pensa, né, que nós estamos lá na sala 2, em posição de mãos, né, a gente concentra que existe vocês trabalhando lá na sala 4, mas agora você fez uma apresentação que a gente entende, né, o objetivo de todo o processo.
Então, assim, deu uma clareada muito significativa da forma como você colocou, da forma como você explicou. Porque é uma particularidade do nosso projeto, né, Leila? Essas equipes, elas estão trabalhando ao mesmo tempo. Como eu falei, em ambiente virtual, mas todas acontecendo, todas trabalhando ao mesmo tempo. Aí a gente está ali instigando, lembrando, fazendo aquele contato, pondo o dedinho na ferida, assoprando, mas a gente está fazendo contato com esse íntimo, para a gente se lembrar, porque é uma oportunidade tão ímpar para a gente no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente voluntários do GE e os nossos assistidos, né, que recebem a assistência espiritual completa do GE. Estou expondo aqui um pouquinho do que é a da nossa equipe, mas eu comentei que são 6 equipes. Né? Aí a importância é muito sublime, é muito rico a gente parar um pouquinho, parar um tempinho para dedicar para a gente. E aquelas horas ali daquela reunião, todos nós estamos voltados para a gente, mesmo quando a gente está num projeto que visa oferecer algo, e oferecer algo com o objetivo de proporcionar o aumento da espiritualidade daquele que está ali buscando, para, de alguma forma, este despertar aí, este caminho, essa experiência de um tempo pequeno de provável aumento de espiritualidade, de contato com o seu interior, trazer um ganho. E um ganho que fique para a vida, né? Um ganho que possa refletir na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde como um todo, mas que fique como experiência. A vivência, ela tem esse dom, né? De você faz algo, você trabalha ali um pouquinho com o lúdico, para que no seu dia a dia você tenha contato com algo que você fez ali e você possa fazer essa retomada. Você possa, de forma consciente, acessar lá o seu reservatório, né, o seu HD. E nós estamos fazendo isso na sala e vocês estão, de outra forma, ajudando esses assistidos a lidarem, a trabalharem com as suas questões, com a sua espiritualidade, fortalecendo, eliminando algumas coisas. É muito interessante, né? E quando a gente faz o contato fluídico-magnético para trabalhar com a imposição de mãos, né, direcionar os fluidos, a gente entra em contato com essas emoções que eles estão expressando na essência espiritual, né? Então, quando a gente vai e mentaliza eles, a gente consegue perceber parte do que eles estão sentindo e do que eles manifestam emocionalmente. Então, aí, quando a gente vai fazer o relatório, né, o fechamento, cada médium vai falando, as percepções vão tendo coerência e também caminhando para um ponto em comum. A gente vê isso. Então, é perceptível mesmo, né, que estando lá nessa sala, trabalhando essas emoções, né, a gente também consegue perceber na sala 2. E aí, né, a gente está trabalhando aqui, você falou que o grupo ele é um projeto de pesquisa aprovado, né, cientificamente. Eu não sou da área de pesquisa, então eu não conheço muito, mas eu imagino que tenha alguns pré-requisitos, algumas coisas. Aí a minha dúvida quem que participa, né, quem pode participar, né, quem pode se inscrever, quem pode de nós aqui, né? Quem de nós aqui, quais são os critérios, digamos assim, em termos assim, podem ser são só espíritas, ou isso é um critério, digamos assim, para ser membro trabalhador, né, voluntário, ou podem outras pessoas, como que seria isso? Só para eu entender mesmo. Os Então, voluntários, eles passam por um processo de capacitação. Essa uhum, conversa que nós estamos tendo hoje faz parte de um dos momentos dessa capacitação. Eu uhum, acredito, vou deixar a palavra aqui para o nosso coordenador, mas eu acredito que alguém que não tenha afinidade com a doutrina espírita, uhum, talvez não se encaixe nos requisitos para ser um voluntário do GE. Ao passo sim, que, sim. como assistido, já está previsto no nosso projeto de pesquisa que o assistido, ele não Aí depende de sim, qualquer, aham, de qualquer denominação religiosa, sim, ele sim, pode se denominar ateu, pode ser o que for, porque o que importa entendi. para a gente não é o espiritismo em si, é a Uhum, espiritualidade
desse assistido. O nosso objetivo é despertar, é fortalecer a espiritualidade desse assistido. E a espiritualidade ultrapassa, extrapola a Sim, religiosidade, a denominação que ele sim, segue, o sim, que ele acredita. Então, tem essas duas diferenças. sim. Você quer Obrigada. complementar, Raimundo? Para complementar o que a Gleniane falou, nós somos, né, os voluntários do GE, são voluntários capacitados, tá? Nós viemos aqui, nós estamos, né, desde 2017 estudando os temas, fazendo, registrando pesquisa, mas em suma, nós estávamos estudando. Essa é uma modalidade nova de fazer assistência espiritual espírita e ciência. É fazer o tripé da doutrina espírita. Então, o que houve na necessidade? De que a gente pudesse se capacitar. Nós temos os médiums, né? Que todos nós somos médiums, independente do grau evolutivo de cada um da sua mediunidade, mas nós somos médiums. Eles passaram por capacitação e assinaram um compromisso, né? Nós temos lá um consentimento em forma, o termo de voluntariado, nós recebemos qualquer irmão de qualquer casa espírita aqui do estado do Espírito Santo, né? Nós não temos isso, que só pode participar irmãos da Casa do Caminho, não, nós temos de todas as casas. É um prazer, porque nós queremos fazer ciência com a doutrina espírita. Nós queremos mostrar ao leigo que trabalhar a espiritualidade, isso causa uma expressão no corpo muito mais efetiva, muito mais bonita, muito mais dinâmica do que se você não trabalhasse a espiritualidade, o emocional da pessoa. Tá? Então, todos nós precisamos estarmos engajados no estudo. E por isso, só que essa turma nossa, nós somos hoje em torno de 50, mas muitos mudam, tem outros projetos que acontecem, então saem do GE. E o GE, ele fez o quê? Uma educação continuada. Nós queremos que outros irmãos entrem e nos ajudem. E principalmente, a gente deseja muito que os nossos irmãos assistidos, que passaram por nós, que eles também fiquem conosco. Tá? Como trabalhadores, entendi. Então, a base seria o método espírita, né? Essa é a metodologia da ciência espírita. O nosso regimento, ele fala... É por questão de segurança, né? Nós temos que ser espíritas, porque senão eu, de repente, vou me desvirtuar um pouco em certos conceitos. Porque nós vamos trabalhar a desobsessão, nós vamos trabalhar a imposição de mãos, nós vamos trabalhar a ectoplasmia, nós vamos trabalhar a dinâmica de grupo. Tudo na sintonia do ser integral e a ciência. Então, nas obras de André Luiz, nas obras de Kardec e a ciência. A ciência que eu falo, a medicina, a psicologia, entendeu? E o nosso projeto ele foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa, né, da Escola de Medicina Inescam, na plataforma Brasil, e a gente segue rigoroso. Então, nós temos que seguir um rigor, porque senão a gente perde aquilo que a gente tem mais, que é mais sagrado. A segunda é mais um... eu achei interessante que você falou da questão, né, das emoções, né, que um dos critérios para que tenha uma qualidade, né, pelo que a gente estuda na doutrina, é tudo isso, né, você falou da conexão, né, a ascensão moral, tudo isso. E eu vejo como muito importante esse assunto, não sei se isso é levado também para os demais, essa experiência daqui, se isso é levada para os demais grupos, né, das casas espíritas, para que esse tema ele seja um pouco mais abordado dessa forma como a Gleniane falou, né, porque, não sei qual é a experiência de vocês, mas
às vezes há muito ainda por parte de nós, nesse intuito, né, de buscarmos fazer melhor, de sermos melhores a cada dia, ainda há muita culpa envolvida, há muito julgamento envolvido, ainda há muito, enfim, a gente ainda distorce, né, achando que acho que ainda está muito arraigado em nós esse comportamento de achar que com dois, né, um ou dois passinhos a gente já está perfeito, então porque somos espíritas, né, a gente já alcançou algum grau. Então, eu queria agradecer e só perguntar se essa dinâmica, esse grupo, você falou que é um dos grupos, né, se esse trabalho ele passa, esse autoconhecimento, ele passa pelos outros também, como que é isso, assim? Na nossa casa, em específico, nós temos alguns estudos nas doutrinárias, a Leila, inclusive, já realizou algumas, que tratam dessa nossa saúde emocional, que tratam dessas questões. Se a gente considera, né, dentro da doutrina espírita, nós consideramos, como eu já falei, que somos um ser integral. A própria doutrina espírita, eu até mais do que citei, eu li para ser muito fiel a alguns trechos da bibliografia espírita, e mais precisamente aí da Joana de Ângeles, né, que é quem traz toda essa abordagem há muito tempo, da filosofia espírita, da psicologia espírita. Então, não há empecilho algum para nós espíritas, para as nossas casas espíritas, estarem trabalhando este tema. Dentro especificamente do projeto, nosso projeto, vários voluntários são também de outras casas espíritas e estão no GE, como também outras pessoas que são da AMES, da Associação Médica Espírita aqui do Espírito Santo, não são da Casa do Caminho, né, que é do projeto, são lá da AMES ou são de outras casas, também integram esse projeto. Então, é uma visão muito mais elastecida de tudo, de padrões, de realidades, de inovações, e sempre focando nisso, somos um ser integral. Enquanto ser integral, temos aqui o nosso corpinho, o nosso espírito, e vimos e trabalhamos nas dinâmicas, como as emoções, elas interferem, como a forma como a gente registra, como a gente interpreta, interfere na nossa vida. Então, isso é muito importante. E lembrando que os nossos assistidos não necessariamente são espíritas. Sim, sim. Como eu falei, eles podem se denominar como ateus, como o que for. Então, na nossa abordagem, dentro das dinâmicas, a gente não fica também doutrinando ninguém, como nós não trazemos nomes da psicologia, de nenhuma linha da psicologia. A gente traz aquilo de uma forma mais natural, aquilo que acontece com a gente, e que a gente vê referência nessas obras, na psicologia e no espiritismo. Então, é uma forma maior e melhor de fazer aquilo que a gente falou no início ali da nossa aula, de abraçar aquela pessoa, de dar a mão para aquela pessoa e de fazermos juntos essas vivências que a gente estipulou ali para o nosso projeto de pesquisa. Foi muito interessante e importante a sua pergunta, viu, Camila? Eu só gostaria de complementar, por isso que eu coloquei a mãozinha ali. Veja bem, existem várias passagens, né, no nosso Evangelho, né? No nosso que eu falo no Evangelho, né, no Evangelho, na Bíblia, em que o Cristo falava com o enfermo: eu não te curei. Quem te curou foi a tua fé. E nós idealizamos o GE e seus assistidos como qualquer pessoa, independente da sua religião. Por quê? Nós trabalhamos a espiritualidade do indivíduo. Veja bem, é importante que a gente frise muito bem isso. O que a equipe 4, inclusive, no último domingo agora, no último domingo deste mês, eu vou falar especificamente isso, que eu vou resumir em poucas palavras. Nós vamos falar sobre a assistência espiritual espírita do GE. Gleiliane falou apenas da equipe 4, mas nós atuamos na equipe 1, 2, 3 e 4. Eu vou dar uma visão geral. Por que a necessidade de dar essa visão geral? Porque o nosso assistido, ele vai receber, porque existe uma energia dentro dele, um estado dele, um estado de ser, que é chamado de espiritualidade.
Então, na equipe 4, nós idealizamos a equipe 4 de dinâmicas de grupo e de meditações, para que é aquele momento que a ficha cai. Que a ficha cai e que o cara se liberta, pensando, poxa, eu estou com um tumor de próstata, mas isso não quer dizer que eu fiz. Por que o espírita pensa isso? Eu abusei disso, daquilo outro, por isso que eu tenho isso. É o mecanismo de culpa. Né? E a gente está ali para que o cara entenda, porque não adianta você me dar o remédio. Eu ouvi uma irmã falando da alopatia, né? E da homeopatia. Não adianta você dar o remédio para o fulano, para o assistido, se ele não quer melhorar. E o nosso assistido, ele vai para o GE se ele quiser. Não é a mãe dele que está levando ele, não é o pai dele que está levando ele, nem a irmã. Nós não aceitamos isso. Nós aceitamos uma inscrição de livre e espontânea vontade, porque o cara tem que querer. Quando ele quer, ele começa a fazer as revoluções que começam na sala 4, né? Ele acorda conhecimento, ele acorda, ele aumenta a sua espiritualidade. Se ele aumenta a sua espiritualidade, ele vai se tornar uma pessoa mais amorosa, ele vai saber perdoar mais, ele vai saber fazer uma série de ensinamentos que estão na doutrina, que facilita o quê? Facilita que a sua expressão, o seu acordar de genes, né? O plural de gene, o acordar dos seus genes possam fluir. Então, nós trabalhamos o aumento de espiritualidade do ser, do ateu, do quem for da Assembleia de Deus, quem for espírita, quem for católico, quem quiser. Por quê? Todo ser humano tem espiritualidade. Ele não... Agora, a religião facilita o aumento de espiritualidade? Facilita e muito a religião. Mas o ateu é capaz de perdoar. O ateu é capaz de amar. E a partir daquele sentimento, ele desabrocha e facilita a expressão daquele momento que ele está passando. Seja ele de uma doença, seja ele de uma grande felicidade. Porque o karma, a palavra karma não é o quê? Não é só negar nada negativo. De repente, ele está ali desabrochando. Espero, né, que a gente possa conversar mais sobre isso. Domingo que vem nós temos mais. E Gleniane, muito obrigado. Eu adorei isso aí. Então, quando você falou no final da espiritualidade, então isso aí enche o nosso ser de orgulho, né? Porque nós estamos mexendo em uma coisa que só nós podemos mexer. Nós, assim, o indivíduo, é só ali na sala 4 que a gente consegue, de fato, que as energias produzidas na sala 3 da ectoplasmia possa se transformar. Que as energias que estão na sala 2 da imposição de mãos podem fluir, porque o cara deixou. E só assim também que a equipe 1 do equilíbrio e harmonia, ele vai permitir que isso aconteça, com o aumento de espiritualidade do ser. Ok. E só um adendozinho rápido aqui, que eu falei que somos 6 equipes, né? Que no virtual, a equipe de alimentação, ela não tá em atividade, né? E esses nossos voluntários, eles também participam das outras equipes. Enquanto nós estávamos lá no aconchego da Casa do Caminho, a gente acredita que tudo aquilo era preparado, era muito bem trabalhado e que também fazia parte do nosso tratamento ali, do nosso despertar, do nosso movimento com o GE. E nós temos a participação ativa da equipe de comunicação, que aí a coordenadora é a Carol, que ela é responsável por nos dar suporte para vir aqui falar com vocês, para falar com os nossos assistidos, para passar os recursos audiovisuais que nós temos, até para nos preparar e nos ensinar aqui os nossos recursos com o Zoom. E também ela é o contato com os nossos assistidos, né?
durante os nossos encontros, nós temos uns combinados, e ela é responsável por passar, os deverzinhos de casa que ficam, que a gente achou interessante estender aquele momento que a gente tem com eles no sábado, para durante a semana. Então, eles recebem uma meditação que é pertinente com o que a gente fez no encontro, algumas atividades para eles refletirem, algumas coisas para eles prepararem para trazer para o próximo encontro, que a gente entende que é uma forma da gente postergar aquela experiência, de viver um contato maior com ela e dela poder render mais na nossa vida e nos outros dias. E a equipe de comunicação é quem proporciona a realização aí desse nosso projeto, desses nossos desejos de contato com todos nós. Então, Goiânia, eu consegui entender bem o que você explicou, dos conceitos que vocês trabalham com os assistidos, mas eles são todos trabalhados na forma de uma conversa, de você sentar ali com o assistido e conversar, trabalhar os sentimentos dele, ou tem algum tipo de outro tipo de dinâmica, tipo uma meditação guiada, alguma coisa do tipo? Ótima Como que pergunta funciona? também. É assim, normalmente nós temos uma leitura com uma prece de abertura do nosso encontro. Aí nós temos reflexões que podem ser através de algum vídeo, de alguma animação que a gente passa, de leitura de alguma coisa. Fazemos meditações, fazemos relaxamento, fazemos dinâmicas que trazem este conteúdo, porque a gente não fala diretamente dessas coisas, né? Mas dinâmica que trazem esse conteúdo, que eu de uma forma mais rapidinha passei aqui para vocês, para aquele momento que a gente está vivendo. Nós não sentamos, é secundário e é essencial a pessoa falar de si, mas a gente entende que a gente precisa fazer aquela harmonização lá no início, estabelecer aquele vínculo, e a pessoa às vezes chega ali com uma resposta, né? O que eu estou fazendo aqui, ela tem uma resposta pronta. Eu vim aqui por isso e isso, ou porque eu estou nessa ou naquela situação. Quem eu sou? Eu sou fulano, que faço isso, que trabalho naquele lugar, que sou de tal casa, etc e tal. A partir do momento que naturalmente, de forma lúdica, as coisas vão acontecendo, às vezes até de uma forma meio pesadinha, né, que é essa hora que nos conduz a olhar para dentro da gente, a olhar para algumas coisas que a gente andou meio querendo sair fora delas, é que esses assuntos vêm. Muitas vezes a gente não fala um nome, aquilo que a gente quer abordar. E ele volta em compreensão, ele volta na resposta, ele volta na conduta, ele volta no comentário que a pessoa fez. E quando eu falei no início que era muito lindo, que me emociona cada experiência, que a gente percebe a entrega de cada um deles ali, com aquilo precioso, com aquilo que eles estavam escondendo, com aquilo que eles não sabiam. E quando cai a ficha, gente, e a pessoa pode falar que, meu Deus, eu estou entendendo isso, ou ela perde a vergonha, esse medo, ela faz as pazes um pouquinho ali com a culpa que fazia ela se afastar um pouquinho de determinada situação e ela expõe aquilo ali. É muito gratificante. É uma troca, é uma experiência que enriquece, né, a nossa vivência ali e que faz cair a ficha do outro. E nesse meio lúdico aí dessas dinâmicas, no momento que a gente está fazendo a meditação, a gente está se permitindo prestar atenção na gente, é uma meditação guiada, como você falou, cada uma segue o objetivo do encontro, né? São 4 grandes objetivos, né? Divididos em objetivos menores em cada encontro. Uma atividade vai alimentando a outra, vai aprofundando a outra, vai alargando aquele olhar profundo que a gente busca desenvolver. E é interessante. E a gente gostou muito do resultado de algumas animações que a gente passa. São animações só movimento, não tem fala, e abre um leque para a pessoa entender muito. E diz para cada um aquilo que ela está querendo, que ela pode ouvir e entender daquele contexto naquele momento. Nós entendemos que foi muito produtivo, porque cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo. E às vezes, o filminho que eu entendi alguma coisa, que tocou em mim de uma forma, tocou e foi muito além para o outro, foi completamente diferente para o outro. Isso que enriquece muito os nossos encontros. Eu consegui responder a sua pergunta? Aí Sim, leitura, entendi, obrigada. meditação guiada, trabalho de atenção, visualizações construtivas, visualizações voltadas para o objetivo que a gente está ali buscando no nosso encontro.
Desenho, eles desenham, é muito gostoso, aquele desenho significa um tanto de coisa, aí cada um fala daquele desenho. A E Déia falou que percebe quando... terapêutica, não seria a palavra que você estava buscando, não? Visualizações Isso, terapêuticas? visualizações terapêuticas, ótimo, é isso, essa mesma palavra que eu tinha perdido. Num desenho, a gente dá um comando qualquer não, dentro do nosso objetivo, mas a gente dá um comando, cada um ouve aquele comando, representa aquilo num desenho, e quando compartilha aquele desenho, gente, mostra muito ali o que cada um acessou naquele momento, pôde acessar naquele momento, conseguiu acessar naquele momento e compartilha com a gente. Então, são várias técnicas, tá, Ana, de acessar esses assuntos, de abordar esses assuntos, não diretamente. Nós estamos ouvindo a associação de todo esse trabalho vinculado a uma pesquisa. Então, a pesquisa ela tem data início e data fim. E eu gostaria de saber, porque não ficou muito claro para mim, por uma questão realmente de informação, quanto tempo vocês estão dedicando a esta sala de acolhimento, a esta sala de... Né? Qual é o tempo? Porque para uma pessoa se expressar, como você bem disse agora, Glediane, cada um tem um tempo. Então, que tempo é esse que vocês estão trabalhando como pesquisa? A pesquisa em si, ela é pautada em momentos do diagnóstico, que é feito, porque a assistência espiritual, ela tem um momento que é o diagnóstico, quando a pessoa responde a alguns questionários, que são questionários validados cientificamente. Isso no primeiro momento, no sábado anterior ao nosso encontro com a dinâmica. Aí depois vem a assistência espiritual espírita em si, que são esses 4 encontros que eu estou apresentando aqui para vocês. No próximo encontro, um outro dia, existe um outro movimento que a gente chama de desligamento. Neste momento, a pessoa ou assistido, ele vai novamente responder esses questionários que são validados cientificamente. Dentro do projeto existe todo um estudo ali estatístico, existiu toda uma metodologia que foi desenvolvida para estudar e avaliar estes questionários que foram preenchidos pelo assistido antes dele começar a assistência espiritual, que é oferecida por todas essas equipes, inclusive a dinâmica de grupos, e o questionário que ele respondeu ao final dessa assistência, desses 4 encontros. Então, faz aí um estudo estatístico de acordo com o que está lá no projeto, para fazer essa mensuração, né, esse estudo, se houve algum impacto, se dentro daquelas perguntas que vão representar aumento ou não da espiritualidade, o assistido foi tocado em alguma coisa. E depois de 30 dias, de 21 a 30 dias mais ou menos, é feito um contato telefônico com esse assistido, que ele responde a um outro questionário que também faz muito mais rapidinho, que também faz parte dessa pesquisa. Então, o resultado da pesquisa em si, ele é feito através da verificação dos questionários anteriores à assistência espiritual e posteriores à assistência espiritual. Este projeto, o GE, é uma ferramenta de pesquisa, ok? E nós estamos no nosso primeiro projeto de pesquisa, que é a avaliação da assistência espiritual espírita online. No próximo projeto nosso, nós temos um outro tema, que nós vamos aferir os marcadores de inflamação, os marcadores imunológicos pós-intervenção. O que nós fazemos hoje online é o quê? Uma intervenção online precedida de uma avaliação inicial, como está a saúde desse indivíduo, desse assistido, como estão os scores dele, que a gente tem vários questionários validados, empregamos uma intervenção e depois vamos ver se essa intervenção, como que estava a primeira intervenção e a segunda intervenção. Houve modificações? A gente, como espírita e médicos, a gente sabe que quando você aumenta a espiritualidade, né,
o que, que vai acontecer? A expressão vai ser diferente. Então, é isso que a gente faz neste momento. Tá ok? E quando você puder, se você quiser, eu posso depois te enviar o nosso projeto, né? O que foi aprovado, né? A Gleiniane sabe muito bem que ela te respondeu muito legal, porque ela fez o nosso TCLE, praticamente deslanchou, né? Sabe o TCLE nosso de frente para trás e de trás para frente, mas é basicamente isso. O GE é uma ferramenta e nós estamos no primeiro trabalho, projeto científico. A resposta é sim, adoraria receber, porque me interessa, vou ler com muita atenção. Muito obrigada. Gente, tchau, viu? Fiquem em paz. Tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. o próximo. Boa noite. Joana, um abraço, hein, Joana? Parabéns, gente. Boa noite. Parabéns, Obrigada. obrigada. Leila. Excelente, Parabéns, Daniane, obrigada. Chorei.